e cada dia mais importante nos dias de hoje. A gente vai falar sobre a morte. Não é uma coisa que as pessoas gostam de ouvir, né? Mas é um fato do qual nenhum de nós consegue escapar, né? Todos nós estaremos envolvidos nisso, num dia ou no outro. Mas eu quero fazer isso da maneira mais tranquila possível, inclusive eu até alterei bastante o conteúdo da noite de hoje aqui, para que a conversa fosse mais suave, né? Para que não chocasse tanto. E diante disso, a primeira coisa que eu trago para discutir com vocês na noite de hoje é o conceito. Morte. O que é morte? No livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que é um dos livros do Kardec, muito pouco conhecido, um livrinho fininho, que faz um resumão mais ou menos de como acontecem as manifestações espíritas. Nesse livrinho, o vocábulo morte é definido da seguinte maneira: aniquilamento das forças vitais do corpo pelo esgotamento dos órgãos. Ou seja, o corpo enfraqueceu e porque os órgãos se esgotaram. Isso é a morte. E eles concluem dizendo assim: privado o corpo do princípio da vida orgânica, esse elemento vital que nos mantém ativos aqui, a alma se desprende e entra no mundo dos espíritos. Vejam que tem algo novo aqui, né? Para muita gente, para nós que estudamos a doutrina espírita, não é novo, mas tem muita gente que ainda tem dúvidas. Olha lá, a alma se desprende e entra no mundo dos espíritos. Muito bem, essa é a morte que acontece para todos nós. Então a alma sai e vai para o mundo dos espíritos. Muito bem. Mas essa morte, ela pode acontecer por diversos motivos, né? Ela faz parte do nosso dia a dia, como eu falei no início. Alguns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. Alguns morrem por doenças, outros morrem ainda muito saudáveis e de repente por um mal súbito acabam falecendo. Outros se envolvem em alguma situação muito perigosa por vontade própria e acabam falecendo. Outros estavam num momento, numa situação que ficou muito perigosa, um assalto, alguma coisa assim, e acabam também morrendo. Outros num acidente. Enfim, várias são as formas pelas quais a morte se manifesta para nós. Mas eu gostaria de deixar claro, já no início da conversa, que antes de nós encarnarmos, nós participamos de um planejamento encarnatório, ou reencarnatório. Planejamento da reencarnação. É isso aí, da reencarnação existe um planejamento. Essa reencarnação, que é parte da doutrina espírita, como princípio, né? Princípio da doutrina espírita. Inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tem uma instrução dos espíritos chamada a lei do amor. E nessa lei do amor, os espíritos começam falando o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que é esse o sentimento por excelência, o amor. Mas eles complementam dizendo assim, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Essa palavra é a reencarnação. Então a reencarnação é o princípio básico do Espiritismo. Um dos princípios básicos do Espiritismo, o primeiro deles, Deus, a existência de Deus. Segundo deles, a imortalidade da alma. Ou seja, essa alma, que a gente viu anteriormente, que se desprende do corpo no momento da morte, ela é imortal. Ela nunca vai morrer. Existe um outro princípio básico da doutrina espírita, que é a comunicação dos espíritos. Ou seja, essas almas se comunicam conosco. E todos aqueles que são médiuns aí vivenciam isso com grande frequência. E todos aqueles que não são médiuns e que vêm para a plateia e assistir, também vivenciam, mas não se dão conta, muitos de vocês. Porque a espiritualidade conversa conosco das maneiras mais diversas, né? Nos dando dicas, nos apresentando situações que estávamos esperando, nos dando aquela intuição,
Hoje eu poderia chamar de um download divino, né? As informações estão todas lá na nuvem do Papai do Céu, e de repente a gente faz um download. Olha lá a intuição, a espiritualidade se manifestando para nos ajudar a entender alguma coisa. Mas existe um outro princípio, a gente falou de 3, né? Deus, a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos. O outro princípio é a reencarnação. Ele faz parte da doutrina espírita. E por fim, o último princípio seria a pluralidade dos mundos habitados. Vejam bem, se existe a reencarnação, as almas se comunicam, em algum momento elas precisam evoluir e elas encarnam em alguns mundos. Mas esses são princípios da doutrina espírita. O nosso objetivo aqui é falar da morte, em especial de um tipo de morte, que eu ainda não mencionei para não chocar muito a plateia nesse primeiro momento. Mas ela acontece. Essa reencarnação, para aqueles que ainda têm muita dúvida, é discutida em várias obras por aí afora. Não só as obras espíritas, mas muitas obras científicas discutem também a reencarnação. Inclusive com milhares de evidências. Milhares de evidências. Existem vários autores no mundo afora discutindo a reencarnação, inclusive autores brasileiros. Existem autores internacionais, alguns já falecidos, outros ainda vivos. Para a turma que gosta do Netflix, existe uma série no Netflix que fala exclusivamente da reencarnação. O nome dessa série é A Vida Depois da Morte. Lá no capítulo 6, para quem quiser ir direto lá no capítulo 6, o tema é a reencarnação. Mas muito é abordado sobre isso. Aqui no Brasil existem 2 médicos bastante famosos no meio espírita, chamados Paulo César Frutuoso e Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Todos os 2 falam bastante da morte e da reencarnação. Como eles são médicos, eles lidam com a morte com grande frequência e podem constatar várias situações que aqueles descrentes continuarão a se perguntar, né? Será agora que acontece isso? Mas as evidências estão lá. São centenas, são milhares de evidências da reencarnação. Mas muito bem, essa reencarnação, que já é discutida inclusive na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, em Jeremias, a gente diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Olha só, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Não tinha nascido ainda, como é que conheceu? Né? E antes que saísse do ventre da mãe, te consagrei e te constituí. Olha o planejamento aqui, ó. Antes que saísses do ventre da mãe, te consagrei e te constituí. Profeta das nações. Olha a história do planejamento sendo falada aqui, mencionada claramente. Mas a gente tem dificuldade, às vezes, de entender, né, os textos bíblicos. A gente pode ir em João agora, mais recente, e está escrito lá: em verdade vos digo, palavra de Jesus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se tem que nascer de novo, está aí a reencarnação, não é? Tem que nascer de novo. E a gente pode seguir mais um pouquinho. Em João também tem uma frase muito conhecida no meio espírita, que é: na casa do meu pai tem muitas moradas. Lembra que a gente falou da multiplicidade dos mundos habitados? Um dos princípios da doutrina espírita é para lá que vão essas diferentes almas, para esses múltiplos mundos habitados, quando reencarnam. Mas voltando àquilo que a gente falava antes, a gente poderia discutir mais reencarnação aqui, mas o tema da noite de hoje não é reencarnação. A ideia de falar da reencarnação é só porque ela faz parte desse tema aqui. Mas se a gente sabe que existe um planejamento reencarnatório, a gente sabe também que ele acontece em virtude do nosso nível evolutivo. Ou seja, de acordo com aquilo que a gente já viveu nas outras encarnações, esse planejamento será construído. Então, aquele espírito que já evoluiu mais, o seu plano será também mais avançado. Será submetido a provas adequadas aos conhecimentos que ele já adquiriu. Aquele espírito, por sua vez, que não evoluiu tanto
durante as suas encarnações, lembrando que a alma é imortal, ele já está aí há bastante tempo, ele terá uma encarnação planejada de acordo com as suas habilidades. É como a fala da abertura do trabalho, né? Os trabalhos nossos estão sempre relacionados àquelas habilidades que nós temos. Então, aquele espírito que estiver mais preparado, ele terá uma reencarnação planejada para aquela preparação dele. Mas a gente precisa entender que esses espíritos, eles não têm só coisas boas, né? Virtudes. Ou seja, eles não fizeram só cursos de preparação. Eles também cometeram erros ao longo da jornada. E dependendo desses erros, diferentes tipos de erros, o processo da reencarnação também será adaptado, porque ele precisará, de alguma maneira, reorganizar aquele distúrbio, aquela desordem que ele criou numa outra encarnação. Portanto, essa nova encarnação terá que estar preparada para aquilo. Isso é o tal do planejamento encarnatório. Nesse planejamento encarnatório, não está tudo definido, né? E além do mais, é um plano. E todos aqui que já fizeram planos sabem que os planos nem sempre se concretizam da forma como foram concebidos. Mas esse planejamento encarnatório leva em consideração algumas questões principais. Por exemplo, aonde o espírito vai nascer? Ou seja, a família dele. Quem é papai, mamãe, quem vai ser irmãozinho, irmãzinha, a família mais próxima dele estará totalmente vinculada a esse planejamento encarnatório. E por quê? Porque se ele tem débitos para serem resgatados com aquelas pessoas, ele deve renascer naquele meio, porque é com elas que ele precisará reajustar. Também, se ele tem uma missão muito importante de crescimento, de impulsionamento da humanidade, ele será colocado numa família ou num ambiente familiar e num ambiente social também adequado àquela aspiração dele, aquele objetivo que ele tem naquela encarnação. Esses espíritos também terão em seu planejamento algum evento traumático muito forte. Pode ser um evento moral ou um evento físico. Um acidente, por exemplo, ou um grande trauma moral, né, que bateu na cabeça da pessoa, assim, né, na mente, lá dentro, assim, no que ela pensa, como ela entende a vida. Esses grandes traumas também estão planejados lá. Existe outra coisa que está planejada lá, que é a pessoa com quem ela vai se unir e estabelecer a continuidade de sua vida. E o motivo também é simples e bem óbvio para quem estuda a doutrina espírita. Aquele espírito é o mais adequado para que ela siga o seu planejamento. Então ele também foi escolhido. Mas tem uma outra coisa, a última coisa então, que foi organizada lá no planejamento encarnatório. Então, o nascimento, um trauma grande, o casamento, digamos assim, embora hoje ele tenha várias formas de acontecer, e, por fim, a morte. Ou seja, a morte estava planejada lá no início, antes do espírito encarnar. Planejada quando aconteceria e planejada a forma que aconteceria. E o motivo desse planejamento também é bastante claro para nós que estudamos o espiritismo. Por quê? Porque o período que o espírito precisa ficar aqui para executar as suas funções, o seu objetivo encarnatório, é limitado, e porque, de acordo com a sua história antiga, ele precisará passar por esse ou por aquele tipo de provação já na hora da morte. Isso vai ajudá-lo a recuperar os débitos passados. Então pode estar na história dele de falecer numa morte violenta, ou pode estar nesse planejamento dele de falecer de maneira bem tranquila. Então esses são os marcos: nascimento, um grande trauma, casamento, união constante e a morte. Muito bem, mas acontece que durante esse período, né,
o espírito muitas vezes não consegue suportar o plano do qual ele participou. Ele se envolveu no plano, ele foi chamado, foi apresentado, aprovou o plano e mergulhou numa nova existência terrestre. Mas às vezes esse plano ele é mais difícil para um e menos difícil para outro. A gente já sabe que isso acontece em função das encarnações anteriores, em função do objetivo que ele tem aqui. E alguns espíritos, às vezes, incapazes, digamos assim, de seguir adiante naquele plano, acabam por terem a ideia infeliz de encerrarem a vida, essa experiência, antes do prazo determinado. A esse tipo de morte, que é o objetivo específico da fala de hoje, nós chamamos de suicídio. Muito bem, todo esse início, toda essa fala inicial, para deixar a turma clara sobre o processo inicial, né? O processo da encarnação, o planejamento, e que isso está dentro dos princípios da doutrina espírita e que ninguém de nós vai fugir dessas etapas. Mas alguns dos seres humanos encarnados aqui na Terra, e não são poucos, pasmem vocês, segundo as estatísticas internacionais, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. 40 segundos. É muita gente. Nesse tempo que a gente está falando, algumas já se suicidaram, mais de 20, pelas minhas contas lá no relógio. Cada 40 segundos. E esses suicídios acontecem das formas mais diferentes também. Mas, de qualquer maneira, lembre-se, houve um plano. Esse plano foi feito com a espiritualidade maior, com aqueles enviados de Deus, aqueles espíritos mais elevados, que estão ali para nos guiar, para nos ajudar nesse processo evolutivo. Nós acordamos com eles, assinamos o contrato, digamos assim. E em algum momento, por alguma fraqueza, alguns desses espíritos encarnados cometem a infelicidade de eliminar a própria vida antes do momento que estava planejado. Como eu falei para vocês, é um plano e nós temos o tal do livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio nos permite antecipar esse plano do momento da morte ou nos permite até alongá-lo um pouquinho, dependendo das nossas ações durante a existência essa que a gente está aqui, nós podemos ganhar uma moratória, ou seja, alongar um pouquinho a nossa vida aqui. E o motivo disso é porque nós estamos desempenhando um papel muito bom. E aí, por conta disso, a espiritualidade pensa conosco, né? Olha, continua fazendo isso. É uma grande oportunidade para a tua elevação. Tu estás ajudando muita gente no processo. E por isso, muitas vezes, nós recebemos esse alongamento, essa moratória, né? Chico Xavier mencionou uma moratória, Divaldo Franco mencionou uma moratória, Raul Teixeira, 3 grandes ícones aí do espiritismo brasileiro, mencionaram que receberam moratórias da espiritualidade, alongamento da sua jornada aqui. Mas outros decidem, por conta própria, eliminar a vida antes do momento planejado. Bom, no livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras da doutrina espírita, para nós nos aprofundarmos um pouco mais especificamente nesse tema, lá na segunda parte do livro, capítulo 2 até o capítulo 6, eles falam da morte, dessa passagem que é conhecida, né, no espiritismo, a passagem do mundo material para o mundo espiritual. E lá eles descrevem vários processos de morte, ou seja, como acontece a morte para aqueles espíritos muito iluminados, como acontece para aqueles medianos, e assim eles vão graduando. E eles citam como acontece esse processo, como é que o espírito vivencia esse processo, né? Essa é a ideia. Como é que o espírito suicida vivencia esse processo? Como é que o espírito criminoso vivencia esse processo? Como é que o espírito muito duro, teimoso, né? Arrogante vivencia esse processo?
E eles dão vários exemplos de situações em que espíritos suicidas foram evocados para relatar o que estão passando. Sugiro àqueles que têm interesse no tema, entender o assunto, ou precisam explicar para alguém próximo que tem esses pensamentos, que leiam O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 2 ao 6. No Livro dos Espíritos também tem, a gente já vai falar dele, lá no finalzinho do livro. Tem um outro livro, ficou muito famoso no meio espírita a respeito do suicídio, chamado Memórias de um Suicida. Esse livro talvez tenha sido o mais famoso no Brasil aqui a respeito do tema. Foi uma médium que psicografou a mensagem de um suicida, que explicou a ela o que estava se passando ali. Então é muito detalhado. Tem inclusive uma audionovela no YouTube, só colocarem lá Memórias de um Suicida, que vocês encontrarão. E daí então o livro é narrado como se fosse assim, uma cena de uma novela. É muito interessante, se a gente se concentrar ali, nós enxergamos as cenas todas, assim, para aqueles que têm dificuldade de leitura, não têm o hábito, né, muito presente. Mas lá no Livro dos Espíritos, como eu falei para vocês, na pergunta 944, a gente falou do céu e inferno. No Livro dos Espíritos, pergunta 944, lá pertinho do fim do livro, Kardec questiona a espiritualidade assim: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Ou seja, a vida é minha, eu faço o que eu quero com ela? Muita gente fala isso, né? E aí a espiritualidade diz assim: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio é uma transgressão da lei divina. Isso está escrito lá no Livro dos Espíritos, pergunta 944. O suicídio é uma transgressão da lei divina. A lei divina, para quem quiser estudar o tema, na terceira parte do Livro dos Espíritos, essa parte inteira fala das leis morais. E a lei divina ao qual ele se refere é a lei da conservação. Nós temos a obrigação de conservarmos a nossa vida saudável, o máximo possível, para que possamos justamente completar esse planejamento. Mas a gente segue. Na pergunta 945, Kardec indaga novamente assim: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? É muito comum. Nós vemos pessoas que estão insatisfeitas com a vida que têm e que falam desse tema. Eu mesmo encontro muitas. Hoje mesmo encontrei outra, que por acaso, esses acasos, né, da espiritualidade conversando conosco, esses acasos me trouxeram uma outra pessoa hoje, dizendo que não estava aguentando e que já estava pensando em se matar. Olha, então o que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Olha a resposta da espiritualidade: são insensatos. Por que não trabalham? Diz a espiritualidade. E o trabalhar aqui não significa só o trabalhar na atividade física, né? É o trabalhar no seu melhoramento. Não é só o trabalhar para ganhar dinheiro, é o trabalhar em se melhorar, em crescer, evoluir. Por que não trabalham? A existência não lhes teria sido tão pesada se assim o fizessem. Ou seja, será que são pessoas interessadas em crescer? A espiritualidade diz: a existência não lhes teria sido tão pesada. Mas a gente segue, e ainda no Livro dos Espíritos, nesse mesmo trecho, lá no finalzinho do livro, a pergunta 950 diz o seguinte: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? E a gente ouve isso, né? Volta e meia a gente ouve isso por aí. E olha o que a espiritualidade diz: outra loucura, que faça o bem e mais certo estará de chegar lá. Numa vida melhor, num mundo melhor, faça o bem e mais certo estará de chegar lá. Pois matando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor e terá que pedir que lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Concluir a vida. Eu grifei essas duas palavras bem grande aqui no meu texto, para não esquecer de falar sobre elas.
O suicida havia planejado lá no mundo espiritual viver 80 anos. E com 20 ele se suicidou. Faltaram 60 anos. Ele terá que repor esses 60 anos numa nova existência para repor aquela parte do plano que ele descumpriu. Seguindo, na pergunta 952, elas estão enfileiradas assim, né? Kardec diz assim: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim? Vou simplificar aqui. Comete suicídio o ser humano que se envereda por caminhos da droga, da comida em excesso, da atividade física em excesso, da preguiça em excesso, ou seja, comete suicídio o ser humano que pratica esse tipo de ato e acaba antecipando a sua morte? Olha a resposta da espiritualidade. É um suicídio moral. Nesse caso, o homem é duplamente culpado. Duplamente culpado. Por que duplamente culpado? Um, porque ele se matou. Outro, porque ele premeditou a morte. Porque ele sabia. Quem fuma sabe que o cigarro leva à morte. Quem bebe demais sabe que a bebida leva à morte. Quem pratica atividade física demais sabe que isso leva à morte. Quem pratica sexo desvairadamente sabe que isso pode levar à morte. Enfim, quantas são as atividades que nós praticamos, chamamos de vícios, né? Que nós sabemos que podem antecipar a nossa morte? E a espiritualidade responde: é um suicídio moral. Nesse caso, o homem é duplamente culpado. Bom, essa pergunta tem a A e tem a B, a 952. E a segunda etapa diz assim: tal homem será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero. Desespero é aquele que se viu numa situação apavorante para ele, rapidamente, às vezes em uma semana, às vezes em um mês, às vezes em 6 meses, mas ele se viu de repente numa situação que ele não conseguiu lidar e acabou se suicidando. Olha o que a espiritualidade responde. Aquele anterior, aquele vicioso, é mais culpado porque teve tempo de refletir sobre o seu suicídio. Ou seja, aquele que tem uma vida desregrada e indiretamente também está cometendo um suicídio, é mais culpado ainda do que aquele que se suicidou por desespero numa situação qualquer. Seguindo, na pergunta 947, eu fui para frente e para trás aqui porque achei que ela ficou melhor organizada assim. Kardec questiona a espiritualidade a respeito daquelas pessoas que se deixam morrer de desesperança. Vou tentar simplificar aqui. Aqueles que entram em depressão. Desesperança é o que o Kardec chama naquele momento. Um tipo de morte muito comum hoje, né? Mas que às vezes leva as pessoas a cometerem o suicídio diretamente, ou às vezes leva as pessoas a enfraquecerem de tal forma que também acabam falecendo antecipadamente. A desesperança, a depressão profunda. Ele não chegou a dar um tiro na cabeça, mas ele se enfraqueceu tanto porque não comia mais, não se alimentava adequadamente. Talvez vocês conheçam pessoas que entram nesse ciclo, e elas acabam também falecendo. Ou seja, são tidas também como suicidas, anteciparam a sua morte. Olha o que a espiritualidade diz. É um suicídio. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for um desses homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência. Vamos tentar entender isso aqui. Imaginem aquele pai de família que de repente teve a vida financeira arruinada.
E aí, tendo a sua vida financeira arruinada, ele terá um grande abalo social também, né? Com a família como um todo, os filhos precisarão mudar de colégio, ir para um colégio público, vai precisar vender o carro ou andar a pé, vai precisar vender a casa, morar num outro lugar muito mais simples. E isso, ou seja, essa mudança de vida, o orgulho dele não lhe permite fazer. Ele não consegue assumir aquela situação de mudar radicalmente de vida. Ou seja, é o orgulho que está em pauta agora. E aí a espiritualidade diz: ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for um desses homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam de sua posição social. Suicídio. Ele, por vontade própria, se matou porque não conseguiu viver com a situação de uma falência, de uma mudança social radical. Seguimos. E agora damos um salto lá para o livro Memórias de um Suicida, que eu mencionei anteriormente. Lá no capítulo 5, esse livro conta a história desde o momento em que esse suicida está encarnado na Terra, o momento que ele se mata, vai para o mundo espiritual e todo o processo. Eu não vou relatar o livro todo aqui, é uma história bastante interessante, mas eu resgatei alguns pontos dele. E no capítulo 5, esse suicida, que é o ator principal, digamos, do livro, né? Ele está ditando a mensagem, ele resolve escrever um texto sobre o suicídio na intenção dele de passá-lo para os habitantes da Terra, para que eles entendessem o processo, ele mesmo explicando a situação. E ele diz assim: o suicida, eu vou retirar algumas palavras mais fortes para não impactar muito as pessoas. Quem quiser saber na íntegra, o livro é Memórias de um Suicida. Mas eu destaquei algumas aqui, vou dizer assim: o suicida é um espírito falido nos compromissos que tinha para com as leis estabelecidas pelo Criador. Isso a gente já viu, né? Não conseguiu respeitar essas leis, faliu. E que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra. Ou seja, ele terá que retomar aquele pedaço de vida encarnado que ele abdicou por interesse próprio. Tomando corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. Ou seja, ele recebeu um corpo para seguir os objetivos dele, daquele plano, e ele jogou isso fora. Ainda nesse livro, logo na sequência, nessa mesma passagem do livro, capítulo 5, ele diz assim: a pergunta que eu faço aqui para a gente falar sobre isso é: como é que esse suicida vai retornar, né? Ele diz assim: voltará a novo corpo terreno em condições agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. Ou seja, aquele que se suicida, ele não mata, ele mata só o corpo físico, né? Porque a alma, a gente já sabe, é imortal. E essa alma, que todos nós temos, ela tem um corpo intermediário, né? Que o Espiritismo chama de perispírito, ou corpo astral, né? Muito conhecido pelo esoterismo, ou pelo espiritualismo de forma geral. Esse perispírito, quando o corpo físico é machucado, o perispírito também sente esse corpo energético, e ele fica prejudicado. Por exemplo, o perispírito de um fumante contumaz absorve essas energias negativas na região do pulmão. E tem grandes possibilidades de, na próxima encarnação, esse espírito ter problemas pulmonares. Porque o perispírito dele trouxe essa carga e vai impregná-la na matéria, no novo corpo. Aí a gente se pergunta, bom, e não tem outra possibilidade para isso? A mensagem continua dizendo assim: a volta de um suicida a um novo corpo carnal é lei, inevitável e irrevogável. Ou seja, não tem como resolver isso de outra maneira.
ele precisará voltar para a encarnação para reconstituir aquilo que ele estragou. E como é que será essa nova encarnação? Ainda nesse mesmo trecho do livro, capítulo 5 do Memórias de um Suicida, eles dizem assim: renascendo em novo corpo carnal, remontará o suicida à programação. Qual é a programação? Aquele planejamento reencarnatório que nós falamos anteriormente. Ou seja, ele retomará esse planejamento. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretendera arredar. Ou seja, ele passará pelas mesmas situações que o fizeram se suicidar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio. Difícil, né? E quando que será que ele estará livre desses débitos, né, que ele adquiriu com essa ação infeliz? A espiritualidade diz assim: ao findar das causas que as provocaram. Isso dura quanto tempo? Podendo tão dificultoso labor dele exigir a perseverança durante 1 século de lutas. 2 séculos, talvez mais. Lá, nos livros que citam as mensagens dos suicidas, existem relatos de séculos de espíritos que estão no processo de se reconstruir, digamos assim. Mas aí algum pode dizer o seguinte, né? Mas eu não aguentava mais esses sofrimentos, eu não tinha mais para onde ir. Bom, primeiro nós precisamos lembrar que nós concordamos em passar por essas situações, nós acordamos isso lá, e aquilo que nós não tivermos acordado lá, no planejamento reencarnatório, muitas das situações são fruto das nossas próprias imprevidências hoje. Ou seja, se eu sair daqui e atravessar a rua sem olhar para o lado e for atropelado, não estava no meu plano encarnatório. Eu não olhei para o lado. Não é desse grande trauma que a gente está falando. Se eu tenho uma empresa e eu começo a gastar muito mais do que eu ganho porque eu não controlei as contas, isso não estava no meu plano encarnatório. Isso aconteceu porque eu não fui previdente o suficiente. Eu não soube me controlar. Então, muitas das dificuldades que nós passamos hoje são originadas nesta própria encarnação. Nós não podemos achar que tudo é planejamento. Algumas coisas são planejadas, como eu citei lá no início. Mas a grande maioria, nós nos mergulhamos hoje mesmo nas situações dificultosas. Então a espiritualidade fala assim sobre esse questionamento. Eu não aguentava mais. E agora o que eu posso fazer? Eles dizem assim: os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, vontade de vencer, são como esponja mágica a expurgir da consciência culposa um passado criminoso em anteriores etapas terrenas. Vejam que palavra interessante, esponja mágica. Ou seja, aqueles de nós que conseguimos passar pelas dificuldades sem reclamar, com força, com vontade de perseverar, sabendo que ou são fruto das nossas imprevidências atuais, ou são necessidades de resgates anteriores, esses sofrimentos são como esponjas mágicas que retiram do nosso espírito os erros do passado. Seguindo, e próximo do fim, voltando um pouquinho para o céu e o inferno, ainda no capítulo 5, né? Tem um suicida que é interrogado ali, é evocado, e são feitas algumas perguntas para ele. E uma das perguntas diz o seguinte: o momento em que a vida se extinguia em vós foi doloroso? Kardec e a turma lá perguntando para o espírito por meio de um médium, né? Que está psicografando. A resposta do espírito foi: menos doloroso do que depois. Naquele momento da morte, só o corpo sofreu. E ele diz que o sofrimento pelo qual o corpo passou no momento da morte foi menos doloroso do que depois. Ou seja, vem mais coisa por aí.
Como é que se sente esse suicida no mundo espiritual? No mesmo livro, tem uma outra mensagem que diz assim: na terra, não sofreis no vosso amor próprio, no vosso orgulho? Quando sois obrigados a reconhecer vossos erros? Ou seja, todos nós aqui, quando somos muito orgulhosos e temos que dar o braço a torcer, como nós falamos, né? Reconhecendo um erro, nós não sofremos? Quanto mais orgulhosos somos, mais sofremos, não é verdade? Agora imaginem um espírito suicida que não acredita na reencarnação, não acredita em espíritos, um espírito materialista, não acredita na espiritualidade e comete o suicídio. E passando para o lado de lá, ele se vê obrigado, porque ele não tem como fugir, se vê obrigado a reconhecer tudo aquilo. Pensem o sofrimento deste espírito. E no finalzinho desse comentário eles dizem assim: ele precisa de bastante tempo para se desfazer dessa roupa fatal. Essa roupa fatal é uma alegoria, né? Eles estão se referindo a esse comportamento, a esse orgulho, essa roupa fatal. E somente a prece de nossos irmãos pode nos ajudar a nos livrarmos dela. A prece. É só isso que conseguirá ajudar um espírito que se suicidou. E eles reforçam essa fala. Na próxima pergunta, Kardec diz assim: enquanto conversávamos com o vosso irmão, um dos presentes orou por ele, numa reunião mediúnica, né, que deve acontecer aqui, e um dos que estavam ali rezou pelo espírito suicida. A prece ter-lhe-á sido útil? Kardec pergunta. E o espírito que está ali respondendo diz o seguinte: não será perdida. Se agora ele recusa a graça, ela lhe voltará quando estiver em estado de recorrer a essa divina oportunidade. Ou seja, digamos que a prece aconteceu num momento em que o espírito ainda era muito orgulhoso, ainda não conseguia aceitar, ainda não tinha entendido o que havia acontecido. Essa prece fica na caixinha, guardada, para que na hora em que ele esteja pronto a receber o auxílio daqueles que estão interessados pelo seu bem, ela seja então entregue. Bom, nós teríamos muito mais para falar sobre o tema, mas eu tentei encolher e deixar mais suave. E lembrando a todos vocês, se tiverem alguém em condição similar, conversem com essas pessoas. Tragam-na num centro espírita. O número é crescente nos dias de hoje. Essas estatísticas já são passadas. Eu presenciei um suicídio agora no começo do ano, aqui perto de vocês. Talvez vocês tenham sabido. Aqui perto ali da 1001, ali, na entrada da Pedra Branca. A moça se jogou de um poste de alta tensão. Eu vi. Acredito que não foi por acaso, né? Claro que não foi por acaso. Enquanto eu escrevia esse texto, lá no início do ano, essa palestra foi montada lá e fiz em vários centros espíritas, eu tenho uma coleção de revistas super interessante. Essa coleção é passada já de quando eu tinha meus 15 anos de idade, está guardada, encadernada em livros assim. E devo ter uns 10 anos de revista. E aí eu estava reorganizando esse material, porque eu estava fazendo uma reforma na minha casa, e tirei um dos livros. E abri aleatoriamente. Imaginem vocês qual a capa da revista que eu abri. O suicídio. A turma de lá fala conosco o tempo todo, mas a gente não dá atenção. A gente não ouve, acha que foi sorte, ou que foi azar, ou que foi o acaso. Tirem isso da cabeça de vocês. Eles estão tentando instruí-los o tempo todo. Quando são bons pensamentos, é a turma do bem. Quando são maus pensamentos, afastem-se, porque é a turma querendo incomodar vocês, levá-los para o caminho errado. Bom, eu agradeço imensamente a atenção de vocês durante esse tempo todo aqui, passamos um bocadinho da nossa hora. Agradeço a casa que me chamou, a espiritualidade que prepara o ambiente e aos meus amparadores aí que sempre me ajudam
a tentar levar para vocês as melhores palavras possíveis, embora eu saiba que é um tema espinhoso e que machuca muita gente. Uma boa noite para vocês e até o próximo encontro.